Olá, meu nome é Dalton Sissoko, sou arte educador, responsável aqui pelo canal do Pato Artista, e hoje eu vou conversar um pouquinho aqui sobre o ser perfeccionista, né? Ou as pessoas que se identificam como perfeccionistas. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não quero ofender essas pessoas, tá? Eu só quero colocar aqui um entendimento dessa postura de perfeccionismo, né? Como isso pode ser problemático. Pode ser tão problemático assim que, pra mim, é uma... em alguns casos, né? Ou em alguns casos, ou às vezes muitos dos casos, né? Infelizmente em casos de agências ou alguns estúdios, assim, eu acho que é um eufemismo pra pessoa dizer que ela é uma babaca, tá? Que a pessoa é muito babaca. Por quê? Porque é uma linha bem tênue, se a gente ver bem assim de perto, tá? O que eu quero dizer com isso, assim, tipo, vamos primeiro entender, né? O que é perfeccionismo? Perfeccionismo seria uma tendência obstinada, assim, de querer alcançar uma perfeição, né? Porém, isso aí também pode ser até mesmo um sinal, né, um distúrbio neurótico da pessoa, né, que está constantemente insatisfeita, né, com o trabalho e com a qualidade do trabalho. Isso leva a ser meio inescrupuloso, assim, com as coisas, sabe? Então, e atrapalha, assim, todo o andamento, às vezes, de um projeto ou de um trabalho. Então, eu acredito que, assim, existe até um certo nível de, vamos dizer assim, de cuidado, né? A gente não é que eu queira que as coisas devam ser entregues, né, de qualquer jeito. Não é isso. Mas, assim, tipo, quando a gente procura fazer uma coisa legal, né? A gente tá procurando fazer algo assim, tipo, que seja admirável, né? Isso é normal, isso todo mundo busca, tá? E não necessariamente é uma coisa negativa, né? Buscar essa vaidade, né? Que a gente tem de fazer as coisas e buscar se melhorar e atrair mais a admiração das pessoas, né? Isso às vezes serve de combustível muitas vezes pra gente se aprimorar, pra gente se aprofundar, né, no nosso conhecimento. Então isso realmente pode ser uma coisa que pode, né, dar uma alavancada, né, na nossa motivação. Porém, né, o problema é essa questão, né, essa percepção, assim, do perfeito, né, que é uma coisa muito subjetiva e real, né, não é alcançável, sabe, e não é claro, não é objetivo. Então isso gera um problema tremendo, né. Eu dou um exemplo, assim, que com meus alunos, por exemplo, né, muitos deles, às vezes estão no trabalho, né, e passam, às vezes, horas fazendo detalhes, saca? E aí, quando depara, né, analisa lá o desenho e volta pra mexer no outro detalhe, porque precisa acertar. No fim, não era nem um detalhe nem outro. Geralmente é problema de proporção, problema de composição, perspectiva, ou seja, problemas muito mais amplas, né, na cena do que aquele detalhe, aquela coisinha que ela tava acertando ali, né? Então, o que acontece, né? Então, a pessoa, às vezes, o perfeccionista, né, ele tem esse problema que às vezes ele foca, por ele não ter uma coisa muito clara do projeto, do geral, né? Então acaba se focando muito nos detalhes, em umas coisas que às vezes no fim é irrelevante, saca? Não vão causar nenhuma diferença, né? E isso significa o quê? Que a pessoa às vezes tem um estreitamento da visão dela, né? E esse estreitamento, assim, é normal, todo mundo tem, tá? Então o que eu acho, assim, que se a pessoa não saca que ela é limitada, que ela não vai alcançar essa perfeição, isso acaba gerando muito sofrimento, saca? Não só pra pessoa, né, pro perfeccionista em si, mas às vezes é isso, por a pessoa não perceber que isso é uma babaquice que ela tá fazendo com ela mesma, acaba às vezes até ressoando dos outros, saca? Então as outras pessoas daí que todo mundo acaba sofrendo, né, com a babaquice da pessoa, porque a pessoa não enxerga, não vê com clareza as coisas, né? Então, às vezes ter uma noção, assim, uma visão clara, sabe? Ter uma visão clara do projeto, do que você quer fazer, do que você quer alcançar, né? Do que você é capaz no momento de fazer também é muito importante para você estabelecer coisas realistas, saca? E não ficar com esse problema de criar um negócio, não, porque isso vai ser muito legal e tal, e força o negócio, desgasta todo mundo, sabe? Cria altos estresses, assim, tipo, e o final, o resultado é pífio, sabe? Ou irrelevante. Nossa, isso acontece muito, né? Em partes de agências, muitas empresas, geralmente, às vezes, quando vai trabalhar, né? E às vezes nem necessariamente assim, né? Sempre em equipe, né? Equipe a coisa fica mais visível. Mas mesmo com você, assim, tipo, um artista trabalhando sozinho, você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes você tem que focar no seguinte: não ter essa ideia de que você precisa já de cara fazer um trabalho tremendo, incrível. É claro, você tem que buscar esse trabalho. Só que esse trabalho, ele não vai sair se você apenas forçar o trabalho, entendeu? Você tem que melhorar você primeiro.
primeiro. Pra você fazer um trabalho incrível, primeiro você tem que ser um artista incrível, né? Então, e pra você se tornar esse artista, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que ver outros artistas, fazer todo um processo, às vezes, de pesquisa, todo um processo, né, de entendimento do seu trabalho. E é isso que vai permitir que você desenvolva melhor o seu trabalho. E os futuros trabalhos vão ser melhores, né? Exatamente por isso. Não porque você ficou em forçando e caçando, sabe, pelo em ovo, porque não, precisa ter aquele, né, que eu sempre uso de exemplo, às vezes um tom de amarelo que, eles têm alguma diferença, mas no resultado final de um projeto, às vezes você olha assim, é irrelevante qual era o amarelo, né? E às vezes o problema nem tá ali, né? O problema tá em outra parte, às vezes quando alguma coisa não dá certo. Então ter essa lógica também de procurar outras visões, né, também é muito importante. Então ter opiniões à parte, né, não só do... Se você já percebe, né, que você é muito perfeccionista, isso eu acho que é muito importante. Buscar alguém que você respeite, que você goste, sabe, do trabalho, e seja sincera também, né? Pra pegar e falar do seu trabalho. A pessoa poder analisar e dar uma olhada ali, falar de fato o que ela acha que tem um problema ali ou não, né? Porque isso vai te permitir ver até que ponto realmente as pessoas estão captando aquele problema que você tá achando que é um problema, ou se não, é só a sua neurose, tá? Só a sua implicância com aquilo lá, né? E não é uma coisa que de fato vale a pena você gastar muita energia, né, pra resolver. Então, Então, por favor, não se ofenda, tá? Se você se identifica assim como perfeccionista, tá? Mas eu acho que a gente tem que chamar pelo nome certo, né? Porque eu acho que isso dá um impacto maior. E aí a gente realmente pensa em mudar, né? Porque perfeccionismo parece que você uma pessoa com ideais, né? Tipo, eu procuro um ideal de beleza e tudo mais. E não, você só tá sendo escroto, né? Não, às vezes nem sempre é consciente, tá? Então, uma vez que você perceber que isso tá te atrapalhando, né? Busque meios, né? De melhorar isso daí e ter realmente uma visão clara e objetiva do que você tá fazendo e do seu trabalho. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você gostou do conteúdo, não deixe de seguir o canal, dar o seu like e também de comentar que assuntos você gostaria de ver por aqui. E como sempre, obrigado por assistir.